Então, pessoal, hoje de Quinta com a 1, estou aqui com um convidado incrível. Demorou o bate-papo com ele, a gente já vinha se falando, e a gente já se conhece há muito tempo, desde garoto. Chegou a vez dele, Luciano Araújo. Seja muito bem-vindo ao de Quinta com a 1, meu fera. Boa noite, Eloy. Boa noite, amigos de Quinta com a 1. É um prazer imenso estar aqui, né, depois da gente ter tido a oportunidade de praticamente ter sido criados juntos, ver que hoje você está brilhando na sua carreira, né, e por onde você passou, graças a Deus, sempre deixou sua marca e sempre tendendo para a comunicação, e hoje a gente tendo a oportunidade de no seu canal a gente conversar. Espero que eu possa contribuir com o que você estiver afim para a gente conversar bastante aqui. É um grande prazer. Obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. O lance de estar despontando na profissão, eu acho que serve para você também. E, assim, o Luciano é um cara muito sério. Quando se propõe a fazer algo, faz com qualidade. E é um prazer muito grande conversar com uma pessoa tão qualificada, carismática, um amigo de sempre aqui, nosso Luciano Araújo. Luciano, fala pra gente aí a sua vida profissional. Eu sei que você já foi. Você é locutor, produtor de áudio, músico, instrumentista e terapeuta. Fala pra gente um pouco aí, Luciano Araújo. Eu acho que, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Assim, pelo que eu me lembro da minha família, eu não tenho ninguém nenhum familiar que eu tenha pego essa questão da veia musical, da comunicação. Sim. Mas eu, nos anos 80, finalzinho dos anos 80 para o início dos anos 90, aqui no Brasil, a tendência musical era o rock nacional. E eu tinha mais ou menos na época de 13 para 14 anos, 12 anos mais ou menos. E eu e meu irmão, hoje também músico, comunicador, Lucinei Maia. Ô, caramba, nem lembrava do Lucinei Maia. Pô, Lucinei Maia. Posso mandar um abraço para ele, cara? Deve. Ele vai ver esse vídeo aí. Fala, Lucinei Maia. Grande abraço, cara. Vai lá. E, assim, eu falo com muito orgulho mesmo pelo que nós vivemos. Então, a gente tinha, eu acredito que entre 10 e 12 anos. Como referência, eu lembro que na época existia um LP, e uma das bandas que a gente curtia muito era Titãs. Eles lançaram um LP chamado Go Back. Então, foi no ano de 87. Eu nasci em 75, então eu tinha 12 anos. Então, despertou na gente uma vontade de ser músico, mas apenas à vontade. E o que a gente tinha de referência musical na época? Era a extinta Rádio AM Mundial, agora parece que é Rádio FM. E eu lembro que a minha mãe, ela comprou pra gente um rádio, aquele rádio Filco antigo, e a gente criou o nosso instrumento, que seria uma bateria, mas era bateria de latas. Então nós apadrinhamos de lateria. Então era legal, caixa de sapato, caixa de lata. E aí começou a nascer aquele sonho, e em 92 nós montamos a nossa primeira banda de rock, nos apresentamos algumas vezes. Lembra do nome dela? Rasura. Ah, é, cara. Rasura. Isso aí. Algumas pessoas, a primeira formação foi eu na bateria, o Ronald, hoje Roninho. canta na noite, Roninho. Primeiro foi feito uma seleção, como se tem nesses programas que se faz uma eleição, tipo Big Brother. Sim, sim. Então, tipo assim, juntaram umas 15 pessoas e aí foi feita uma seleção. Eu a princípio, seria o vocalista, depois o Roninho assumiu o vocal, eu passei para a bateria fazendo backing vocal, o Lucinei não ficou na banda, o André Rabelo, que era guitarrista, assumiu o contrabaixo, o André Dailaner, que hoje você encontra na internet. O Dailane, cara. Grande abraço aí. Hoje eu acredito que quem vive de música ainda, quem trabalha com música é o Dailaner, o Roninho. Eu migrei da carreira de música, hoje eu não trabalho mais profissionalmente com música. E o André, eu não me lembro, assim, não tenho notícias dele, mas ele também tocava apenas como hobby. E o Glaucio Panoeiro. Sim. Que se formou em administração depois, sim, mas era o tecladista. Tecladista, o Glaucio. Exato. Pô, não lembrava mais que o Glaucio tocou então teclado, cara. Foi a banda oficial E a gente, o nosso estilo, assim, de lidar com as situações era sempre de forma democrática. Então, sim, a gente era 5. A gente vai colocar a música
que país é esse do Legião Urbana? Vamos aí, pô, mas essa música é ruim, então vamos fazer uma eleição. 3-2 a favor. Aí a maioria tinha que colocar. Luciano, e a veia de locutor, cara? Como é que começou isso? Você também que, Rapaz, que a gente te ouviu em rádio e de repente o Luciano, que era músico, virou locutor. Fala pra gente essa trajetória aí. Interessante. A minha primeira experiência com rádio foi quando um amigo, J. Araújo, a gente estava comentando sobre rádio, e ele comentou comigo. J. Araújo, lembro dele, tinha uma voz grave, Joelson, apelido, o nome artístico é J. Araújo. E o Joelson falou para mim que uma certa rádio em Três Rios estava precisando de um repórter. Sim. E eu fui até essa rádio e fiz um teste. Eu lembro até hoje que um dos grandes mestres da comunicação, Luiz Carlos Silva, me deu um gravador, desses gravadorzinhos. Gravadorzinho de mão, né? Lembro, aquela mini cassete. Isso. Me deu um gravador e falou assim, olha, tu já trabalhou em rádio? Aí eu falei assim, já, sim, senhor. Tremendo, né? Falei, nunca tinha trabalhado, só rádio em casa mesmo. Aí começamos a fazer. Aí ele falou, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um teste amanhã, eu vou trazer uma pergunta, vou datilografar aqui para você um texto, e você vai fazer uma entrevista na rua para o programa Repórter da Tarde. Sim. Era um programa que era apresentado pelo Sérgio Cavalcante, de 15 às 16h30. Sim. E aí começamos. Aí no dia seguinte ele me deu uma folha, e eu lembro que o assunto era um teste para ver se eu passaria. A pergunta era: o que você acredita que é a causa dos menores de rua? Tipo assim. Sim. E aí eu, sem saber o que fazer, fui entrevistando um e outro e fui até o Lar Manuel Pessoa de Campos, que é uma livraria espírita que tem em frente Ponto Frio. Isso, a Ponto Frio, no centro da cidade. Sim, sim. É assim, coisa do destino, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Aí eu entrevistei o rapaz da livraria e ele falou, olha, quem pode falar isso melhor é a senhora que cuida de centenas de crianças de rua. Sim. Aí no outro dia o Luiz Carlos falou comigo, olha, só pelo lugar onde você foi, você já está empregado. E aí? E aí eu fiquei um mês fazendo reportagem de rua, gravada, depois passei para o programa ao vivo, fiquei trabalhando com reportagem policial numa época em Três Rios em que praticamente, diariamente, era um homicídio. Então eu já chegava na rádio com 18 para 20 anos, chegava na rádio... Luiz jovem, né, cara? Muito jovem, né? O Araújo, tem um corpo lá na rua direita, vai lá ver o que é. Então a minha rotina de 18, 20 anos era delegacia, reportagem externa, uma época em que a gente via muita coisa acontecer ali, reportagens que a gente não podia falar, porque até mesmo pessoas envolvidas, perigosas, né? Sim. Então, você trabalha já na imprensa há muito tempo, e há muitos anos, então você sabe perfeitamente a dificuldade que se tem de você trabalhar em um lugar pequeno, onde você conhece todo mundo, né? Então já teve época, por exemplo, de eu fazer uma reportagem, eu não sei hoje, mas antigamente você podia falar o nome completo da pessoa, endereço, sim, fulano de tal, acusado de agredir a esposa fulano de tal. E aí você saía na rua, você encontrava com a pessoa que você tinha dado a notícia. E todos esses constrangimentos você tinha que... Mas e quando você pulou para locutor, como é que foi? Depois que eu comecei, o diretor da rádio, ele viu a necessidade, porque o programa da manhã, o apresentador da época, ele saiu, foi demitido, e ele falou, olha, surgiu um espaço aqui da manhã. Como você gosta de cantar, quer pegar o programa sertanejo? De 5h30 às 7 da manhã. Isso em qual rádio? Foi a Rádio Três Rios. Rádio Três Rios. Uhum. Nosso grande Edson Elias Bastos Jorge, popular, sim, boy. Isso, boy. Comecei a fazer o programa. Isso foi, eu acho que em 95, 96, eu não me lembro. Eu fiquei algum tempo fazendo reportagem com o programa. Passou um tempo, eu fiquei só fazendo o estúdio e eles começaram a gostar do meu trabalho. Sim. E me ofereceram outro programa à tarde também para fazer. Eu fiquei com Bom Dia com o Luciano Araújo, e depois o Boa Tarde, que seria de 15 às 16h30. De 16h30 tinha um outro programa, aí o programa da tarde começou a dar certo, eu estendi o programa de 15 até às 18 horas. Sendo que de manhã era um programa mais voltado para a dona de casa, o pessoal que estava acordando para o trabalho, e à tarde a gente estava tentando manter o foco de trazer jovens, adolescentes, com uma linguagem mais jovem, né? Sim, mais extrovertida. E como músico, fala pra gente aí. A música, profissionalmente, eu estava trabalhando paralelo
a rádio e também com a música. E pelo excesso do uso da voz, fiquei com sérios problemas das cordas vocais. E eu comecei a cantar na noite praticamente. Um dos primeiros bailes que eu fiz, que eu me lembro, foi com o nosso querido e saudoso Paulinho Favela. Sim. Que faleceu recentemente, inclusive. Semana passada, né? Grande perda, né, cara? Uma grande perda, um grande irmão que eu tive. E um dos primeiros bailes que eu lembro de ter feito, eu na bateria, né, deixando de lado a questão da banda de rock. Sim. Até porque houve uma lacuna depois que terminou a banda, depois que cada um foi para um canto, eu continuei fazendo voz e violão, mas quando eu comecei a fazer baile, eu me vi no desafio, tipo assim, porque voz e violão, você canta tipo 15 minutinhos, dá uma paradinha, meia hora, dá uma parada. E aí, quando o Paulinho disse assim, nós vamos fazer um baile no Clube Social, de 9 às 4 da manhã. Eu falei, caramba, que desafio. Aí, depois que fiz o primeiro baile, eu falei, então eu estou em condições. Depois comecei a cantar sozinho, fiz muito bailes da terceira idade. Quem me abriu muitas portas foi o Nando, conhecido Nando Musical. Foi um dos grandes nomes, referência em bailes da terceira idade. E comecei a realizar bailes em diversas cidades do estado do Rio, algumas cidades do interior de São Paulo também, Bananal. Luciano, e aí depois que você passou tudo isso aí, eu vejo às vezes alguma produção de áudio sua em carro de som, né? Você faz alguma coisa ainda. Eu ouço do Mercado Destaque aqui. Mercado Destaque informando eu ouço, passo o carro, e às vezes eu também na rua e tal. E eu conheço essa voz aí, cara. Tem pessoas que falam, a sua voz fica falando do lado da minha casa o dia inteiro, que é vizinho do mercado. E aí você continua produzindo alguma coisa assim? O Mercado Destaque, ele é da minha nora, que é esposa casou com o Zé Carlos? Ela, a filha do Zé Carlos, do Mercado Destaque, é casada com meu filho. E aí o meu filho falou, a Carol tá precisando de uma pessoa para gravar. Eu falei, pô, é meu pai. Eu Legal. Comecei a gravar o Mercado Destaque. E agora você faz semanal, né? Semanal, porque eles estão sempre atualizando as promoções. Ofertas. E paralelo ao Mercado Destaque, às vezes surge alguma coisa, né? Outras propagandas. E às vezes as pessoas até falam assim, pô, o cara não sabe o que quer. Quando ele não está anunciando no mercado, está vendendo peixe, que tem um do carro do peixe também, tem outro vendendo pão. Né? Mas aí, depois desse universo todo que você viveu, né, você foi lá, deu aquela rodada no mundo, deu aquela girada. Viajei bastante. Viajou muito. Sim. Aí, agora é terapeuta. Rapaz. E aí, conta essa história da hipnose, esse tratamento que você oferece. Enfim, fala pra gente como é que funciona essa terapia que você faz. Paulo, eu mais ou menos em 2009 para 2010, tem uma frase que diz que quando a gente não busca um caminho pelo amor, a gente vai pela dor. E a maioria de nós vamos pela dor. Já ouvi isso mais de uma vez, cara. Verdade. Eu sempre fui apaixonado por questões relacionadas ao poder da mente. Sempre fui fascinado. Só que antigamente a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje com a internet, cursos gratuitos, vídeos, né? Sim. A gente pode, da nossa casa, conhecer e fazer cursos gratuitos, conteúdos de muita qualidade, né? É claro que tem muita coisa que a gente tem que separar, né? A gente estava comentando isso fora do ar antes. Mas, então, em 2009, eu comecei a perceber que eu precisava, que algumas coisas não estavam dando certo na minha vida, não era por causa das situações externas, era algo dentro de mim. Legal, hein, e uma das coisas que eu percebi que me incomodava muito era a ansiedade, aquela preocupação. E hoje, a maioria das pessoas sofre muito com isso. Transtorno de ansiedade. Né? Todo mundo está sofrendo com isso. Sim, e principalmente relacionado à procrastinação. As pessoas procrastinam demais. E essa procrastinação, ela é causada pelo prazer que pela busca do prazer a curto prazo. Então, se, por exemplo, você quer emagrecer, mas você sabe que a curto prazo você vai ter o prazer em comer algo, ou ter que ficar até mais tarde deitado para não ir para a academia, é mais prazeroso do que você ter uma previsibilidade de que amanhã você nem sabe, tipo assim, eu nem sei se daqui a 5 meses eu vou estar aqui, para que eu vou me preocupar se... Sim. Então, essa busca pelo prazer a curto prazo foi uma das causas que me fez
procurar uma ajuda. Eu comecei a ler alguns livros, um livro bem interessante que eu li foi o Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e comecei a ver que eu poderia me ajudar, me autoajudar. Sim. E uma das ferramentas que eu tive acesso através de livros foi a auto-hipnose, que é você se colocar num estado onde você pode trabalhar as suas questões mentais para se reprogramar. Sim. Depois que eu comecei a utilizar em mim, eu vi que eu poderia também ajudar outras pessoas com a terapia, com a própria hipnose clínica, técnicas de regressão. E gradativamente eu fui migrando, não deixei a música, Sim. mas gradativamente eu fui migrando para a profissão de terapeuta. Sim. Atendendo a princípio presencial e depois com atendimento online. Quando surgiu a pandemia, eu já estava, parece que intuitivamente preparado para deixar a música e comecei a me dedicar apenas à terapia, atendendo 100% online. Sim. Hoje eu continuo atendendo online, mas tenho agora como projeto para 2024 voltar com os atendimentos, terapias, cursos presenciais, principalmente aqui na cidade, porque muitas pessoas estão a muitas pessoas mesmo. Mas fala pra gente como funciona a terapia, assim. Por exemplo, a pessoa está sofrendo de um transtorno, de ansiedade, de pânico, enfim, a pessoa escolheu uma terapia de hipnose. Como é que funciona? Assim, a primeiro modo, assim, eu não sei se eu estou conseguindo explicar, perguntar para você. Sim. Como é que funciona? Assim, como a pessoa te procura, assim, e quais os sinais, assim, que a pessoa precisa procurar um terapeuta de hipnose? Obrigado mesmo por essa oportunidade. Assim, só falando a grosso modo, hoje a hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica que ela é reconhecida por diversos conselhos federais, inclusive os de medicina, odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Federal de Psicologia. Ou seja, você não precisa ser psicólogo, médico, enfermeiro para você trabalhar com terapia. No Brasil, a hipnose é uma ferramenta que não é regulamentada. Sim. Então, assim como coaching, cromoterapia, não se tem uma regulamentação. Então, qualquer terapeuta que domine, que estude, ele pode atuar, né? Então, respondendo a sua pergunta, se uma pessoa, por exemplo, vamos supor que você tenha uma crise de pânico. Sim. Você está na rua e, de repente, você sofre uma falta de ar, uma taquicardia. Aparentemente, você tem um sintoma, mas você não distingue a causa. Por que você tem aquele problema? Sim. É como se o seu corpo mandasse para você uma mensagem de que alguma coisa está em perigo. Sim. E então, o seu corpo gera um excesso de adrenalina e ativa as glândulas suprarrenais e você fica naquela sensação de, tipo assim, alguma coisa está em perigo. De fobia, né? De medo. Isso. Aí, quando que entra a hipnose? Com a técnica de hipnose clínica, você vai rebaixar o fator crítico da pessoa, que é a mente consciente, e através de visualizações, de práticas, de técnicas de relaxamento, a gente vai trabalhar para que o cliente, ele mesmo encontre a causa que fez ele sentir aquele problema. E a causa pode ser... Tipo uma regressão? Sim. A maioria dos problemas estão relacionados a fatos que aconteceram na nossa infância que a gente sequer... Nem lembra. Uhum. Eu atendi um cliente, um amigo que a gente estava até falando o nome dele fora do ar, que ele sofria de disfunção sexual e eu fiz um atendimento terapêutico com ele porque ele disse que fez todos os diagnósticos e não teve nada fisicamente. Clinicamente ele não tinha Clinicamente nenhum problema. E qual foi a causa desse problema? A maioria dos nossos problemas estão relacionados a situações de abandono, a sensação de abandono ou sensação de rejeição da nossa infância. Sim. Então, o que a gente fala, às vezes, para o nosso filho, para nós, aquilo é irrelevante, mas para a criança, cada criança absorve aquilo de uma forma de uma forma totalmente íntima. Sim. Cada um vê de uma forma. Então, esse cliente, a disfunção sexual, ele sofria de impotência. Ele se lembrou que aos 9 anos de idade, ele estava em casa, o pai saiu, estava chovendo muito, ele ficou com o irmãozinho dele. Ele achou naquele momento que o pai estava o abandonando, indo embora de casa. E aquele sentimento, de alguma forma, ele trouxe para a vida adulta e ele inconscientemente associou aquela disfunção a uma situação de abandono. Sim. Aí você ressignifica, você dá um novo significado à situação. Bacana, e a pessoa já não tem mais aquele tipo de sintoma. E
Para a pessoa te procurar, como é que ela faz? Telefone, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram. Hoje tem 30 plataformas para a pessoa falar contigo. Obrigado. Posso passar diretamente o meu WhatsApp, que claro, é a ferramenta mais direta, né, de comunicação que a gente tem, pelo menos agora. Então, o meu WhatsApp é o 24 99309 4428. 99309 4428. E o meu Instagram é Luciano Araújo, com 2 N's. A gente está com previsão para 2024 a gente fazer bastante treinamentos aqui presenciais, porque na época da pandemia eu já estava com esse projeto de fazer palestras, treinamentos, só que com a pandemia eu migrei foquei mais nos atendimentos online. Sim. Mas agora em 2024 eu quero fazer muita coisa aqui em Paraíba do Sul para falar mais, né? Ter outras pessoas, amigos igual você que nos dão essa oportunidade. A gente fica muito feliz. Então, Luciano, todo convidado que a gente traz aqui no De Quinta com a 1, cara, a gente procura trazer sempre uma pessoa que vai agregar, que vai trazer algo positivo, que vai trazer de alguma forma um ensinamento, vai trazer alguma prática bondosa, enfim. Esse é o nosso objetivo e o objetivo desse programa, desse podcast aqui, o De Quinta com a 1. Então, Luciano, todo ano que está findando, né? A gente está terminando 2023 e a gente está trazendo 3 anos com ele, né? A gente teve uma pandemia onde a gente teve que se reinventar, mudamos alguns hábitos e a gente teve esse ano de transformação. Esse 2023 ele foi diferente dos outros anos, foi um ano de aprendizado, de muita luta. Eu gostaria de saber de você, que é um cara bem conectado com a realidade, o que você viu de mais positivo em 2023 e o que você está vendo em 2024. Fala pra gente aí. Eu acredito que a humanidade ela recebeu uma professora que foi um pouco severa, que é a pandemia, no sentido de nós olharmos um pouquinho para dentro de nós e tentarmos nos mudar. Mas eu acredito que, mesmo com toda essa pandemia, tudo que aconteceu, a humanidade ainda não está vendo isso como uma possibilidade de olhar para dentro de si mesmo e se melhorar como ser humano. Então, no ano de 2023, a gente vê que, mesmo com toda a questão de diversas milhares de pessoas que morreram, mesmo com todo o sofrimento que a gente viu com a questão da pandemia, a humanidade ainda não está olhando para dentro de si mesmo no sentido de... evolutivo? Eu acredito que nós, seres humanos, estamos sempre buscando uma forma de felicidade nas questões externas e não olhando para dentro de nós mesmos como possibilidade de nós sermos melhores a cada dia. Não mudar o outro, mas mudarmos a nós mesmos. Em 2023, eu acredito que a humanidade, depois dessa instabilidade que a gente viu em todo o mundo, né? Não tinha um lugar onde a gente correr, as pessoas parece que voltaram para a zona de conforto, estagnaram, cada um continua vivendo a vida como se nunca pudessem... Tem uma frase de Dalai Lama que diz o seguinte, uma repórter perguntou a ele assim, o que você mais admira no ser humano? Ele disse assim, o ser humano é impressionante, vive como se nunca vive sempre achando que nunca vai morrer e morre um dia como se nunca tivesse vivido. Vive a vida toda para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro que ganhou para recuperar a saúde que ele perdeu para ganhar o dinheiro. Algo assim. Para 2024, eu sinceramente espero que nós, seres humanos, possamos olhar um pouquinho para dentro de nós, isso independente de religião, independente de filosofia, ver que a gente às vezes busca salvação numa religião, numa crença, até mesmo na terapia, mas nós ainda nos colocamos muito como dependentes das situações. E Jesus, independente de qualquer religião, mas foi um grande sábio, e ele disse mesmo que vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então nós temos a condição de nos mudar, de nos elevar, mas isso tudo depende de nós mesmos. Quanto mais nós formos olhando para dentro de nós mesmos, vendo que nós podemos melhorar, quando a gente olha, o mundo automaticamente muda. É o que eu desejo
para que 2024 a gente olhe para dentro de nós, para que automaticamente as coisas externas também tenham uma mudança positiva. Então, pessoal, hoje a gente conversou com esse cara aqui, Luciano Araújo, que deu uma aula aqui para a gente de terapia, falou um pouco da sua vida. É um cara que a gente gosta muito. Gostaria também, Luciano, de desejar, né, já um Feliz Natal, que esse programa é o último antes do Natal. Então, aqueles que estão vendo, né, esse bate-papo aqui com o Luciano, um Feliz Natal para você, cara. Que você continue sendo esse cara incrível, tão bacana, tão gentil, um cara amigo que sempre está com um sorriso. Leva isso com você. Você é um grande exemplo aqui em Paraíba do Sul, uma pessoa a ser seguida. E eu estou passando também para deixar um abraço a cada um que está vendo esse vídeo. O importante é estar com Cristo todos os dias do ano. É o que eu gostaria de deixar. E um Feliz Natal a todos. E um Feliz Natal para você também. Obrigado, Lê. Obrigado de coração. Muito feliz. Foi um dos presentes de Natal que eu ganhei. Nada, cara. Poder estar aqui merecedor. Com você e com a sua audiência. Obrigado mesmo. Moçada, um grande abraço. Você que chegou aqui, curte o nosso canal, recomende com os amigos. Toque o sininho, se inscreva. Porque toda quinta tem o De Quinta com a 1. E hoje, nada mais, nada menos, Luciano Araújo. Valeu! De Quinta com a 1. Bate-papo, convidados e muita informação. Toda quinta às 20 horas.